Olá pessoal, salve estudantes, vestibulandos, apreciadores do canal Zeus Lito, eu me chamo Professor Zelito e hoje nós vamos falar deste tema aqui. Vamos fazer uma análise do processo histórico de 31 de março de 1964 e eu prometo a vocês que lá no final da aula não vou ficar em cima do muro, tá? Vou dar a minha opinião desse dia, né? Que sempre volta à tona o tempo todo. Esse tema está em discussão nas redes sociais, nesse momento ele voltou com muita força. Então aqui ao fundo vocês estão vendo um tanque militar na frente de Brasília. Ao fundo vocês estão vendo o Congresso Nacional. Gente, o que aconteceu em 64? Existe semelhança com o que nós estamos vendo em 2021? Não, são contextos muito diferentes, né? Por exemplo, não existe mais uma Guerra Fria, né? Então, você precisa entender, você precisa estudar todo o contexto da Guerra Fria, que vai ali de 45 a 89, esse conflito político, ideológico, militar, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Outro fato é que o Brasil, pós Getúlio Vargas, ali de 45 a 64, teve presidentes com ideologias bem diferentes. Então, apresentando rapidamente aqui para vocês, não vou me aprofundar nesses presidentes, mas cada um seguiu uma linha. Os historiadores têm análises históricas diferentes desses presidentes aqui. Por exemplo, o Dutra, ele adotou ali um liberalismo, mas foi acusado por muitos de entreguismo. Então, em vez de ser um liberalismo econômico, isso foi sim um entreguismo, né, das riquezas, dos recursos minerais, do petróleo que ainda estava para ser descoberto em grande quantidade no Brasil. Lembrando que não havia ainda Petrobras. Naquela época não podia ter reeleição, ele governa até 1950 e em 51 o Vargas volta, dessa vez nos braços do povo. E com uma política bem nacionalista, então, vestibulando, grava aí, Dutra, liberalismo econômico, Vargas, nacionalismo econômico. É aí que vem a criação da Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim. Vargas sai da política de forma trágica, né, dando um tiro no peito. Veja no meu canal que tem aulas sobre Vargas, 3 episódios. Tá? E depois de Vargas vem Juscelino Kubitschek. Quase sofreu um golpe, tá? Mas consegue fazer ali um mandato de 5 anos. Ele tinha um plano de metas, governar 50 anos, governar 5 anos em 50 em 5, me perdoem, né? Esse era o plano dele, fazer o Brasil se desenvolver em 5 anos como se fossem 50, construiu Brasília. E nós historiadores normalmente classificamos Juscelino Kubitschek como nacional desenvolvimentista. Houve ali uma industrialização, multinacionais chegam ao país, porém alta inflação, ele entrega o poder a Jânio Quadros. E aí nesses dois nós vamos ficar mais um tempo analisando. Jânio Quadros e João Goulart, seu vice, eles têm uma política de ideias que a gente classifica como reformismo. Eles trazem ali umas propostas reformistas. E aí que vai pegar, tá? Fiquem atentos a isso. Então vamos lá. Dutra, liberalismo econômico, Vargas, nacionalismo econômico, Juscelino, nacional desenvolvimentismo, e aí chega Jânio Quadros e seu vice João Goulart como reformistas, ok? E é nesse momento que nós temos uma certa radicalização, né? Se você acha que hoje você vive um Brasil polarizado, realmente está, né? Mas nesta época era muito mais polarizado, ok? Muito bem. Vejam que Jânio Quadros, ele recebe em nosso país e condecora, né, o Che Guevara. Nessa imagem aqui vocês estão vendo que Jânio entrega a Che Guevara a medalha Cruzeiro do Sul, né? Uma honraria que poucos brasileiros recebiam.
Pessoal, Che Guevara, o herói comunista que ajudou Fidel Castro na Revolução Cubana de 1959. Estamos no Brasil recebendo essa homenagem. É fato que, obviamente, mexe com a população brasileira, prós e contras, obviamente que mexe com o mundo, né? Jânio Quadros teve ali um governo conturbado, tinha pouco apoio do Congresso, 7 meses depois ele renuncia. E aí que surge uma frase muito interessante, né? Ele deixa uma carta escrita e diz que forças ocultas o forçam à renúncia. Ninguém nunca entendeu direito que raios são essas forças ocultas, ok? Lembrando que aqui é uma videoaula de YouTube, né, pessoal? Ela é bem básica. A complexidade é tamanha que vocês precisam fazer muitas leituras, né? Esse momento de 64 talvez tenha sido um momento que eu, como professor de história, mais li, né? Muitos livros, seja na faculdade ou mesmo depois. A leitura é intensa, né? Ela é gigantesca, tá? E tem várias interpretações aí do momento, tá? E quando o Jânio Quadros renuncia, onde estava o seu vice, João Goulart? Pessoal, João Goulart estava visitando a China. Vejam nesta imagem que ele está junto com Mao Tse-tung, o ditador comunista, Mao Tse-tung, e era uma viagem oficial, né, que ele estava fazendo ali pela Ásia e passou pela China. Então vamos lá, Che Guevara, comunista, é condecorado aqui no Brasil, recebe uma honraria, uma medalha. O vice, João Goulart, enquanto Jânio Quadros renuncia, está em visita oficial à China. A China era um país muito fechado naquela época, né? Era um país de uma ditadura comunista, um socialismo na economia, muito diferente da China de hoje, que é um modelo híbrido, que numa outra aula eu posso até comentar aqui com vocês, tá? E quando o João Goulart retorna ao Brasil, há uma discussão se ele vai assumir ou não como presidente. Os militares estão divididos. Então, neste slide aqui, vocês percebem que alguns militares eram os chamados legalistas e havia os militares chamados de golpistas. O Marechal Lott, ele era nesse momento um legalista, tá? Muitos militares nesse momento são legalistas e depois eles vão mudar de lado, vão fazer parte ali dos golpistas que tomarão o poder em 64. Né? Então João Goulart desce do avião, há uma reunião às pressas, muito tensa, e a alternativa encontrada foi que Jango, como era conhecido, assumirá a presidência do Brasil, mas num modelo parlamentarista, ou seja, tiraram o poder dele ali. O primeiro-ministro escolhido foi Tancredo Neves. Foi um período curto, né, porque ficou acordado ali nessa reunião que Jango assume como presidente sem poderes, mas o povo seria consultado num plebiscito, tá? Consulta popular, plebiscito. E nesse plebiscito o resultado foi favorável a Goulart. E aí ele volta em 63 com plenos poderes. Então ele era um presidente sem poderes e em 63 ele tem poderes. E aí que ele lança um plano, né? As reformas de base. Tinham 5 tópicos: a reforma agrária, a fiscal, a bancária, a administrativa e a universitária. E onde pegou mais aí foi a reforma agrária. Havia no Brasil um movimento muito forte, né, precursor do MST atualmente, que era o movimento das ligas camponesas. Essas ligas camponesas tinham ali seus líderes, muitos deles de orientação marxista, né? Alguns historiadores afirmam que entre as ligas camponesas haviam infiltrados guerrilheiros cubanos, tá? Então eles, radicais que eram, eles tinham a seguinte postura, aspas, reforma agrária na lei ou na marra. E claro que isso preocupa muito os setores agrários brasileiros, o agro, os conservadores, enfim. Então vejam que momento complicado aqui, né? Pessoal, e aí nós temos uma radicalização cada vez maior
O Goulart buscando, a análise que eu faço, meus caros vestibulandos, é que Goulart ele não era um comunista, tá? Mas Goulart ele vai perdendo apoio ao longo de seu governo e ele busca apoio na esquerda. Isso ele faz realmente, tá? Tanto é que Goulart já foi ligado a poderosos no Brasil, já foi ligado à burguesia industrial, já foi ligado à burguesia agrária, enfim. Mas ele vai perdendo apoio e ele migra então para a esquerda. Esse fato de buscar apoio na esquerda, nós não podemos, na minha análise, classificá-lo como um comunista. Tá? Mas é óbvio que o Brasil está dividido e muitos têm medo dessa ameaça vermelha. Ali na Liga Camponesa, alguns setores da igreja progressista, né, da igreja católica, apoiavam esses movimentos sociais, esses movimentos, alguns deles muito radicais, marxistas realmente. Né? E nessa busca por apoio, ele realiza no dia 13 de março de 64 o famoso comício da Central do Brasil, que reuniu ali cerca de 250 a 300 mil pessoas em apoio a Goulart. Vocês podem perceber ali na multidão com diversas faixas, né? Uma delas diz legalidade para o Partido Comunista, etc. Reforma agrária na marra. E esse comício ele foi forte e vai ter uma reação conservadora. Né? A reação conservadora se dá em São Paulo, no dia 19 de março de 64. É a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada ali por várias instituições, a Igreja Católica Conservadora, a classe média, né, setores da indústria, e essa marcha reuniu mais gente, 1 milhão de pessoas. E aí você percebe que muitos civis não querem mais o Goulart na presidência. Por isso que aqui agora começa a minha análise. O que vem a seguir, o famoso 31 de março de 64, que vira a madrugada e entra no 1º de abril, é um golpe, mas é um golpe não apenas militar, é um golpe militar / civil. E o que se instala no Brasil, a partir do dia 1º de abril de 64, é sim uma ditadura, mas é uma ditadura civil-militar. Né? É difícil mensurar, é difícil medir, mas a maioria muitos historiadores, não digo a maioria, muitos historiadores dizem que mais da metade da população brasileira queria Goulart fora. Ou seja, foi um golpe com amplo apoio do povo, tá? Que fique bem claro isso, ok? O que não estava combinado é que os militares iriam ficar 21 anos no poder. Eles teriam que devolver esse poder assim que a situação dessa possível ameaça vermelha, que também é muito difícil mensurar, é difícil dizer o quanto essa ameaça era verdadeira, o quanto essa ameaça era forte, né? O que nós conseguimos medir é que a insatisfação popular sobre o governo de João Goulart era gigantesca. Tá? Então, nenhum militar toma o poder sem apoio popular. Teve muito apoio popular. Ok? E nesse slide fica bem claro quem está do lado de Goulart e quem é contra Goulart, que é uma lista grande. Mas eu peguei os principais tópicos. Né? A UNE apoia Goulart, a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, as ligas camponesas, que eu já citei, e a Igreja Progressista, que é uma ala da Igreja Católica. E do outro lado, os setores conservadores, nós temos o movimento anticomunista, nós temos a classe média, a grande imprensa, quase toda a imprensa apoiou o golpe de 64, a burguesia nacional e a Igreja Conservadora. Então vejo que até na Igreja Católica havia uma divisão, progressistas ao lado de João Goulart e conservadores contra o João Goulart. Tá? Então esse é o cenário, pessoal, que eu fiz aqui para vocês. Golpe ou revolução? A maioria dos livros de história traz como golpe. Eu analiso como um golpe.
mas que fique bem claro, um golpe com ampla participação do povo que quer o golpe, tá? 30% dos livros de história, mais ou menos, tratam o episódio como Revolução de 64. E alguns livros dizem até Contra-Revolução. Por quê? Porque para essa linha de pesquisadores, o que estava em andamento com Goulart seria uma revolução comunista. Então, para você não deixar que a revolução comunista ocorra, você tem uma contra-revolução, né? Quando os militares com amplo apoio civil tomam o poder. Então estão essas três interpretações: golpe, revolução ou contra-revolução. Eu fico com a ideia do golpe com amplo apoio popular, ok? Meus caros, e se João Goulart tivesse resistido ao golpe? Porque parte do exército, principalmente do Rio Grande do Sul, onde seu cunhado Leonel Brizola era governador do estado, né, do Rio Grande do Sul, parte do exército que estava lá no sul apoiava João Goulart e até falaram para ele: vamos resistir, senhor presidente, né? Mas ao fazer uma análise ali entre os dias 1, 2, 3 e 4 de abril, Goulart achou por bem pedir exílio, né, no Uruguai, onde ele vai então deixar o país aqui. Pessoal, depois surgiram nova documentação, né, farta documentação, eu diria, que se Goulart tivesse resistido, os Estados Unidos viriam para cá. E possivelmente nessa guerra civil, né, os Estados Unidos apoiariam os golpistas. Haviam 2 porta-aviões prontos para sair ali de Miami, né, com aviões de combate, inclusive. Tá? Existe até um documentário que fala sobre isso, que se chama O Dia que Durou 21 Anos. Aí fica aí para vocês a indicação de um documentário. Mas fora documentários, existe um interessante do Brasil Paralelo também. Façam as leituras, tá? Então, seja você aí um vestibulando, seja você aí um amante da história, aqui se trata de ciências humanas, há uma complexidade de análises, né? Mas é um assunto que sempre está voltando aí à tona, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos e em breve voltaremos. Tchau, tchau, forte abraço.